essa aeróbica faz com que o sistema cardiovascular, o coração, o pulmão, sejam forçados a tal ponto que eles vão sendo preparados. O coração, por exemplo, vai fazendo uma circulação a mais, uma circulação colateral. E se a pessoa tem tendência, por exemplo, a infarte, diminui muito o risco, porque se entupiu uma artéria principal do coração, as coronárias, já formou uma circulação colateral que não estava aberta, ela abre. Então diminui a área de morte de célula muscular do coração, o infarto é menor ou não sofre infarto. Então, isso só através do esporte aeróbico que a gente consegue. O Entendi. esporte, né? Então é diferente, mas, quer dizer, há mais componentes além do gasto calórico de vantagens do esporte, né, para a nossa saúde. Muito bom. Qual o papel dos pais, eventualmente da pré-escola, na prevenção da obesidade infantil? Há outras doenças nutricionais da infância? Olha, sim, em primeiro lugar, assim, por exemplo, a anemia por falta de ferro é um problema que afeta muitas crianças ainda no Brasil, né? Mas que vai, graças a Deus, também diminuindo, é um problema nutricional. E outros nutrientes também podem faltar na infância, que são importantes, são chamados sais minerais ou, às vezes, quantidades mínimas, micronutrientes, né? Vitaminas, né? Por isso que é importante manter uma alimentação em termos de salada, verduras, legumes, né, frutas, e uma certa quantidade aí de carne vermelha para oferecer ferro, de proteína animal, né? Mas os pais, né? Os pais, primeiro, a gente tem que observar, será que os pais já são gordinhos? Como é que são, como é que é a história de peso dos pais? Se um dos pais já tiver uma tendência a excesso de peso, a chance da criança nascer com essa tendência é de 40%. E se os dois pais têm excesso de peso, a chance é de 70%. Isso não quer dizer que a gente não possa interferir, então, na história dos nossos filhos. Então, a gente já sabendo que a gente tem tendência, a gente vai ficar mais atento para o nosso filho. Então, em primeiro lugar, criando um ambiente alimentar muito saudável. Essa é a primeira responsabilidade dos pais. Mas, se os pais tiverem consciência do que é uma alimentação equilibrada e ajudarem os filhos, né? À medida, qual o primeiro exemplo é realmente o que eu como. Existe uma certa tendência, e também pode haver uma certa resistência, mas das crianças serem influenciadas primeiro pelo que os pais comem. Não só porque é o ambiente, a comensalidade da casa, né? Mas também porque a criança quer imitar os pais. Ela tem como espelho os primeiros, os pais. E depois, quando ela já entra para a escola, os pares, né? As crianças da mesma idade influenciam muito também. Por isso que a gente fala primeira idade, pais, mas à medida que entra na pré-escola, o que os coleguinhas vão comer, o que eles falam, o que eles levam, também influencia muito. Nesse sentido, que a Organização Mundial de Saúde se preocupou, desde uma publicação em 1997, foi quando ela se deu conta e fez saber ao mundo que existia essa pandemia, lançando um compêndio, né? Pandemia de obesidade. Um dos itens de prevenção ali é a educação nutricional. Então, nós precisamos, né, educar, fazer lembrar aos pais que a gente precisa tomar muito cuidado com esses alimentos ultraprocessados, mas não só isso. Um café da manhã equilibrado é o café da manhã básico, não tem problema. Para criança que pode, leite, pãozinho com manteiga, coisa simples mesmo. Depois frutas ao longo do dia. O próprio arroz e feijão é maravilhoso, o substituto. Uma carninha magra, primeiro a salada, né? E lanche da tarde, jantar. Né? Se a gente... E hoje em dia, na verdade, a escola, a pré-escola, ela assume, em parte, essa responsabilidade. Porque os pais também transferiram para a pré-escola muita coisa que era da educação direta dos pais. Então, as pré-escolas também se preocupam, de certo modo, com a alimentação e oferecem também alimentação naquelas pré-escolas onde a criança fica mais uma parte da manhã e da tarde, né? Nesse sentido, a pré-escola também, muitas pré-escolas têm programas de educação mesmo. Então, aí é que entra a nossa iniciativa, né? Que nós tivemos,
através do Instituto Brasileiro de Educação Nutricional, que foi de imitar o que o Ray Kroc e o Disney